3, 2, 1, test complete. Yeah. Hey. Okay. Muito bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, senhoras e senhores. Diário de Treino Ironman Brasil 2023, 8º episódio. Lá se foram 2 meses de gravação. Antes de falar do episódio, eu gostaria de expressar imensamente a minha alegria de estar aqui com vocês. Já se passaram 2 meses e já se passaram 2 meses que eu continuo firme e forte nos treinos, que eu não me machuquei e que eu continuo animado para vir aqui, para contar para vocês, para dividir com vocês todas as experiências dos treinos e dos momentos fora dos treinos. Então, para mim é uma alegria muito grande. 8º episódio Ironman Brasil 2023, diário de treino. Lá vamos nós, começando como sempre pelos números. Vamos lá. 8ª semana, 21 horas de treino no total. Mais uma semana com mais de 20 horas de treino. Uma semana boa de treinos. Começando com a natação, eu treinei essa semana 6 vezes. Então treinei segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo. Só pulei na quarta-feira. Foram 5 horas de treino no total. 18 km, 18 mil metros. A bike eu treinei 10 horas, 5 dias. Eu treinei terça, quinta, sexta, sábado e domingo. 5 treinos. E corrida 4 dias, 4 horas, 55 quilômetros. Musculação, 2 treinos e fisioterapia 0. 0 treinos, 0 sessões de treino. A minha sessão de fisioterapia, que é na segunda-feira, eu não estava em São Paulo na segunda e por isso não fiz minha sessão de físio. Eu fiz a minha sessão de físio hoje, segunda-feira, da semana seguinte. Já estou aqui na 9ª semana, que eu irei gravar no final de semana que vem. E hoje eu sofri muito na físio, muito culpa da semana passada que eu não fiz. Então, assim como os treinos, quando você não faz, quando você volta a fazer, sofre muito mais. Parecido com a DONS, que foi o tema da nossa última conversa. Não é DONS, é porque estava acumulado. Fiz bastante força essa semana, então hoje sofri bastante na físio. Mas voltando, 21 horas de treino, no total foram, deixa eu contar aqui rapidamente, 11, 15, 16, 17 sessões de treino. Bastante sessões, bastante volume, bastante horas. Para os números do TrainePeaks, meu fitness aumentou. Estava em 97, estou com 104 de CTL. Lembrando que o meu fitness está subindo progressivamente, ele sempre vem aumentando. A minha fadiga também aumentou, está sempre aumentando, era 133, está em 140. E o meu form continua diminuindo, estamos em menos 32. Semana boa de treinos, definitivamente acabou o ciclo básico, acabou a base dos treinos. Agora eu consigo claramente perceber que nós estamos no ciclo específico, no mesociclo específico, em que há um aumento das intensidades com um aumento progressivo dos volumes. Ou seja, comecei a ver intensidade nos treinos e essa intensidade ela é muito seguida de aumento progressivo dos volumes, algo muito legal. Destrinchando a semana. Segunda-feira eu ainda estava no camp de carnaval, ainda era segunda-feira de carnaval. Eu terminei a semana passada, com o episódio da semana passada, no camp do Rafa Turter em Amparo, foi sucesso total. Eu gosto muito do Rafa, meu ex-treinador, meu amigão, e foi muito bom por lá, estava super bem organizado, super bem ajustado. Mas eu fui no domingo mesmo para Ribeirão Preto, que foi onde eu gravei o último episódio. E aí na segunda eu entrei no treino do camp
Segunda-feira de manhã a gente fez um trabalho bem cedinho de mobilidade e flexibilidade. Um trabalho muito legal, eu não conhecia a Fabiola, uma carioca triatleta, que deu show, deu uma super aula de mobilidade e flexibilidade e eu sou muito restrito. Eu tenho uma limitação grande aí de amplitude de movimento. Em algumas articulações importantes, quadril, tornozelo, eu venho treinando bastante. E aí, fazendo essa aula, eu me convenci que eu preciso ainda mais treinar isso. Então, me comprometi publicamente, inclusive, publicamente na palestra que eu dei lá no camp e agora mais ainda publicamente aqui nas redes, me comprometi a continuar fazendo os exercícios de mobilidade e flexibilidade, bastante importante para evitar lesão, para melhorar a performance, enfim, muitos ganhos. Depois desse treino de mobilidade e flexibilidade, a gente saiu para correr, foram 12 km de corrida, 10 km bem levinho e os últimos 2 km a gente fez uma força, a gente engatou ali uma paulada, foi bem legal. E à tarde eu saí para pedalar sozinho, tinha 1h30 de pedal leve em Z2, fui lá no Alphaville, em Ribeirão, um lugar que eu gosto muito, eu treinei muito por lá, na época que eu morava em Ribeirão. Aproveitei do calor de Ribeirão, estava bastante calor, pedalei sozinho e foi bom para refletir, para organizar a mente, porque em seguida eu dei uma palestra no camp, participei de um bate-papo muito interessante. Eu, Rafael Falsarella, que é o head coach da RF, do Rafael Falsarella Assessoria Esportiva, e também o Diego Machado, Shaolin, triatleta, nutricionista. Então nós três sentamos ali, conversamos bastante, foi muito legal e eu aproveitei esse pedal para pensar no que eu iria falar, construir algumas linhas de pensamento. Eu faço isso com bastante frequência, utilizo aí os treinos para organizar minha mente quando eu preciso tomar alguma decisão importante ou preciso organizar minhas ideias para dar uma aula, para falar alguma coisa específica. Então foi bastante importante esse pedal. A palestra foi muito legal, rolou uma super interação. Vou falar da palestra daqui a pouco para vocês. E depois rolou um jantarzão, delícia, um jantar de massas, porque na terça-feira foi o dia ápice do camp, o dia mais especial do camp, que foi um simulado. A gente foi para Sertãozinho, lá em Sertãozinho tem uma represa e lá a gente fez o super sprint. Foi muito legal, foi super interativo e a galera interagiu bastante, foi engraçado, foi interessante. O que rolou por lá? A gente fez baterias curtas, então foram 3 baterias no total. A primeira bateria era um triatlon normal, bem curtinho, eram 300 metros de natação, 5 km de bike e 1 km de corrida em altíssima intensidade. Assim, largou todo mundo junto, 1, 2, 3 valendo, competição. O Rafa conseguiu montar ali todo um aparato de competição realmente, então tinha cavalete para você colocar sua bike, arrumar suas coisas. Ele inclusive deu a largada com uma buzina, tinha número de peito que eu achei bem legal, então a gente colocou o número de peito para correr, foi muito legal. A segunda bateria a gente inverteu a ordem, então a gente começou correndo, depois pedalou e por último nadou, algo muito interessante, nunca tinha feito, foi uma sensação completamente diferente. O máximo que eu tinha feito parecido era um duatlon, que você corre, pedala e depois volta a correr. Nesse jeito diferente, a gente correu, pedalou e a natação foi bem atípico. É difícil nadar depois de correr e pedalar. Os braços estavam bem cansados, as pernas também. Foi muito legal. E na terceira bateria foi um revezamento. Então eram essas distâncias da primeira bateria, só que 3 vezes, 3 pessoas diferentes, que eu acabei fazendo 2 vezes, porque o meu trio, uma terceira pessoa do meu trio teve que ir embora, e aí eu fiz a primeira e a terceira perna. Então no final acabei fazendo 4 baterias. Destaque para toda essa organização que eu disse, e na terceira bateria, que era esse revezamento, a gente saiu para nadar. Eu saí um pouco na frente na natação e pedalei a maior parte do tempo sozinho. E aí no finalzinho do pedal, o Douglas, que é um treinador da assessoria do Rafa, ele me passou rápido e eu
tentei segurar com ele e a gente saiu para correr juntos. Então era 1 quilômetro, eu contra ele, e eu sei que ele corre muito bem, então assim, foi 1 quilômetro para a morte. A gente saiu uma T2 muito rápida, eu saí para correr como se não houvesse amanhã. Foi muito forte, eu nem consegui ligar o relógio. Segundo o Rafa, deu algo perto de 3:15, o 1 km, não tinha 1 km certinho. Isso porque no final eu consegui abrir um pouquinho e aí eu segurei, não fiz, deu uma relaxada que eu estava morto, mas foi muito legal esse desafio. Terça-feira acabou o camp, ainda fui para Bebedouro, fui visitar minha mãe, almocei com ela e voltei para São Paulo para dar continuidade na semana. Quarta-feira tinha uma rodagem leve de corrida, foi muito leve, 1h40. Engraçado que o Bruno, depois eu encontrei o Bruno no final de semana, ele falou, cara, na quarta-feira eu não conseguia nem te fotografar de tão lento que você tava muito cansado. Foi uma rodagem baseada na frequência, e eu só consegui fazer isso, não consegui mais treinar, não consegui nadar na quarta-feira. Isso porque era feriado, era quarta-feira de cinzas e as academias estavam fechadas. Eu não me liguei nisso, e aí liguei na academia, busquei saber, e todas estavam fechadas, e aí não consegui nadar. Na quinta-feira eu fiz um pedal, um pedal daquela cadência baixa, que não é alta intensidade, não é uma potência alta, mas é baixa cadência, é bem legal esse treino, estou gostando bastante de fazer esse tipo de treino. E aí aproveitei também para nadar, então eu tinha nadado todos os dias, tinha nadado na segunda no Riacho, né? Tinha nadado na represa na segunda-feira lá em Ribeirão, que eu esqueci de falar, uma super natação muito legal. Eu nadei no total uns 2.000 metros, contorno de boia, saída de água, chegada, enfim, treino ali com bastante qualidade. O Arruda, que é um treinador de natação que passou o treino e deu várias dicas muito legais. Treino de respiração, de visualização frontal, bem oportuno. Então na terça eu nadei no triatlon, na quarta eu não nadei, na quinta eu fiz um bom treino de natação, depois do treino de pedal. E ainda fiz academia, treinei força, treinei pesado, treinamento de força. Na sexta-feira eu corri. Sexta-feira, deixa eu lembrar aqui, eu corri, foi um treino de corrida de 50 minutos, treino bastante legal. O bloco principal eram 10 vezes 30 segundos máximo, com 2,5 minutos leve. Então tinha 10 minutos de aquecimento, essa série que durava 30 minutos e depois 12 minutos de solto, 52 minutos. Pedalei ainda um pouco na sexta e depois nadei e fiz uma boa natação. Sábado foi um dia diferente, foi, talvez, pelo que eu me lembro, o primeiro dia que eu fiz uma boa T2, fiz uma T2 de qualidade. Fui lá para PET, para o Parque Ecológico do Tietê, o Ronaldo estava lá, meu treinador, então fui lá sob supervisão dele, fiz 3h30 em uma boa potência, em Z2+, aí uma potência boa. E depois saí para correr 40 minutos bem forte, foi bem bom esse treino, fiquei feliz com o treino e ainda depois fui nadar. Então, cheguei do treino, almocei, dei uma descansada, fui nadar à tarde, foi bem gostoso. E no domingo, eu fui pedalar na Ciclo, fui pedalar 1h30, um Z2 menos, Z2 leve, 200 watts mais ou menos. Depois fui para academia, fui fazer o segundo treino de fortalecimento, porque essa semana foi atípica, eu não tinha feito na terça, então fiz no domingo. E depois nadei 3.000 metros, ou seja, semana completa, semana recheada e muito boa, bons treinos. Definitivamente agora é subir a ladeira de intensidade de volume. 2 meses de base, 2 meses muito bem feitos, 2 meses que eu soube entender o processo, soube entender o momento que eu estava e não fiquei tão ansioso a ponto de me preocupar com os ritmos, os volumes, enfim, eu só segui o fluxo e agora estou vendo aos poucos os ritmos encaixarem, os ritmos que eu espero que eu faça, os ritmos que eu estou acostumado a competir, agora começou aos poucos a encaixar, ou seja, tem que segurar a ansiedade, tem que segurar a tensão e esperar o processo agir. E eu acho que agora eu começo a enxergar isso mais claramente. E tomara que eu só suba essa ladeira.
Então, tomara que esteja tudo muito bem encaixado ao longo desse processo e eu continue sem lesão, sem me machucar e com essa cabeça boa que atualmente eu estou. Quero trazer 2 pontos principais essa semana, além das questões envolvendo aí o diário de treino em si, né, tudo que eu falei agora. A primeira é trazer um pouco do que a gente conversou lá no camp, nessa palestra que eu dei. Foi um bate-papo super legal. O Rafa tem 15 anos de triatlon. Ele falou lá que ele tem 15 anos. Rafael Fassarella, para quem não conhece, o ano passado foi vice-campeão mundial do 70.3 lá em St. George. É um triatleta completo, um cara muito forte, tem inúmeras conquistas na carreira, muitas provas. É um cara muito bom e com uma cabeça muito boa e teve boas reflexões. Shaolin, nutricionista, triatleta dos bons também, já brilhou muito, índice para Kona, já fez excelentes provas, já reinou no Troféu Brasil por muito tempo, também falou de coisas muito interessantes. Mas um ponto que eu queria trazer foi uma reflexão que eu tive durante esse pedal na segunda-feira. Eu lembrei de uma conversa que eu tive num almoço com um grande amigo, André Yamamoto, otorrino, triatleta, e ele é pai recente, a Manuela tem 5 meses, e a gente estava conversando sobre a questão da paternidade, e ele é um cara que se preparou muito para esse momento, ele leu, estudou bastante, e aí ele estava falando sobre um conceito chamado salto de desenvolvimento. É algo bem determinado e bem descrito na evolução de uma criança, na evolução de um bebê, que são momentos que ela tem grandes saltos na evolução. Então, ela da noite para o dia começa a fazer coisas que ela não fazia, só que isso é precedido de uns tempos que ela fica mais manhosa, fica mais chorosa, pode ter febre, enfim, ela sofre e depois ela dá um salto. E eu fiz uma analogia disso com o triatlon, com a evolução da performance no triatlon, que se a gente olhar para a nossa evolução dentro do esporte, especificamente no triatlon, a gente tem saltos também do desenvolvimento, a gente tem momentos que a gente dá um pulo, a gente dá um aumento substancial na nossa performance, e esses saltos, eles dependem de sofrimento. Eles dependem de alguns momentos que a gente abdica, que a gente sacrifica, que a gente sofre, e aí depois a gente olha para trás e fala, nossa, ainda bem que eu me submeti a isso, ainda bem que eu aguentei, e isso foi decisivo no meu processo de evolução. Então esses saltos de desenvolvimento são bastante importantes, são no momento ruins de viver, mas depois a gente agradece por isso ter acontecido. E eu falei disso lá no camp porque eu acredito muito que esses momentos, os training camps, como eu já disse anteriormente, são saltos do desenvolvimento. Então no training camp a gente sofre, a gente faz força, a gente fica muito cansado, mas isso faz parte da evolução, faz parte da nossa rampagem, né, do nosso aumento aí da performance para aos poucos ir evoluindo. Eu sempre falo e tenho isso muito claro comigo, que a evolução da performance esportiva, ela não é uma curva ascendente constante. Então, se a gente fosse desenhar um gráfico no eixo Y, a performance, e no eixo X, o tempo, essa curva ela não é progressiva, ela não é linear. A minha ideia é que ela comece em um determinado ponto, no tempo zero, mas não na performance zero. A gente tem um mínimo de performance quando a gente começa. E logo no começo ela tem um aumento substancial, então ela inclina muito rápido, só que ela atinge um platô, e esse platô, de maneira geral, ele é curto, a gente precisa fazer algumas mudanças, alguns ajustes, e aí a gente volta a aumentar a nossa performance, a gente tem um novo incremento de performance, mas esse incremento já não é tão íngreme como o primeiro, e logo a gente atinge um platô, esse platô ainda mais longo, e a gente precisa mudar alguma coisa para voltar a melhorar, e essa melhora já vai ser cada vez menor e o platô cada vez maior. Então, para mim, essa é a evolução no modelo ideal, claro. Tem muitos momentos que a nossa performance cai, seja por lesão, seja por doença, seja por alguma mudança drástica nas nossas vidas, do tipo alguma alteração na família, algum problema no trabalho, enfim.
N coisas que podem acontecer, mas no modelo ideal eu enxergo mais ou menos esse gráfico e esses saltos de desenvolvimento, esses saltos de evolução, a gente precisa abdicar, a gente precisa da famosa vitamina N, que é algo que eu aprendi com o Kipchoge. Tem um vídeo novo do Kipchoge que eu vi, foi sensacional, que um entrevistador pergunta para ele qual é o principal segredo da performance, e ele fala vitamina N, e aí o entrevistador fala, vitamina N, N do quê? Daí ele fala N de no, N de negação, você precisa negar, você precisa abdicar de algumas coisas para evoluir. Então, não é uma dica minha, é uma dica do Kipchoge, do sub 2 horas na maratona, um cara que falou isso e claramente para mim fez total sentido. Saltos de desenvolvimento, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria trazer, que é o nome desse episódio, mês de prova. Então, ontem, domingo, dia 26 de fevereiro, foi a data que falta 30 dias para uma primeira prova-alvo minha. Daqui 29 dias, ou seja, daqui um mês, eu farei uma prova na Argentina, San Juan, um meio Ironman, que é uma prova que eu desenhei e está dentro do meu planejamento como uma prova-alvo. Não é a principal prova do semestre, a principal prova do semestre é o Ironman Brasil, lá em maio, mas é uma prova teste, é uma prova que a gente vai... eu vou para fazer força, eu vou para dar o meu máximo, eu vou para testar algumas estratégias que eu posso utilizar no Ironman Brasil, mas é uma prova que eu quero ir bem. E diante disso, quando falta um mês, é um momento importante para mim, eu gostaria de dividir isso com vocês, gostaria que vocês, a partir de agora, a partir desse vídeo, começassem a pensar em algo parecido, algo semelhante, que é essa questão do mês que antecede uma prova importante. A gente tem a famosa semana de prova, que é a Race Week, que todo mundo posta e acha que é nessa semana que a gente precisa decidir a vida, que a gente precisa organizar toda a estrutura para a prova, e não concordo com isso. Acho que na semana de prova é a semana que você precisa descansar, você precisa organizar ali os seus treinos, diminuir os volumes substancialmente, ainda manter um pouco de intensidade, mas é a semana dos últimos ajustes. Agora, nesse mês de prova, eu acho que aí sim é o momento que você precisa olhar para tudo que cerca a sua prova e começar e terminar de se arrumar para a prova. Então, assim, eu fiz uma lista mental de tudo que você precisa imaginar para uma prova, e em um mês você consegue se organizar, você consegue se ajustar para poder chegar na semana de prova bem tranquilo e não ter 1 milhão de coisas para resolver na semana de prova, o que é muito comum. Eu canso de ver isso no consultório, pacientes que chegam na semana de prova e aí tem infinitas coisas para arrumar, perde horas de sono, perde treino, perde momentos de descanso para arrumar coisas que ele poderia ter arrumado nesse mês pré-prova. Então parem e pensem em tudo que vocês precisam arrumar para a prova, arrumem o máximo possível para chegar nessa semana, estar descansado, estar tranquilo e poder simplesmente focar na sua prova, mentalizar a sua prova e viver a experiência e curtir a sua prova como deve ser curtido. Então, eu fiz uma lista aqui muito legal, então, a começar da viagem. Então, perguntas importantes. Você tem passagem para viajar, está tudo certo com a sua passagem de ida e volta, você tem lugar para ficar, esse lugar está reservado, cabe todo mundo que você pretende levar, esse lugar é perto do local de prova, você vai precisar de transporte para ir para a prova, para voltar, transporte na cidade, enfim, essa logística está bem coordenada, você vai precisar alugar carro, você tem carona, ou tudo é perto, tem locais próximos da onde você vai ficar, supermercado, farmácia, restaurante. É muito importante vocês já olharem para isso. As comidas do local, se você está acostumado a comer a comida que você, para a cidade que você vai, a viagem em si. Por exemplo, se é uma viagem para outro país, a questão do jet lag, a questão dos horários de voo, a questão do fuso horário, tudo isso para você ajustar é extremamente importante. Então, tente pensar em tudo da viagem, tudo que pode dar errado, tudo que você
pode porventura ter algum problema, seguro viagem, cartão internacional se você for viajar para fora, enfim, todos esses parâmetros são importantes, passaporte, visto, isso óbvio você teria que ter visto antes, mas é importante você checar, é importante você ter ideia. Também falando da viagem, como é que você vai levar a sua bike? Você vai levar a sua bike no mala bike, você vai levar a sua bike com uma transportadora de bicicleta. Se você vai levar no mala bike, você sabe desmontar a sua bike e montar a sua bike, ou você vai levar para alguém desmontar e colocar no mala bike, mas chegando lá, você vai conseguir montar ou você vai precisar levar para alguém para montar. Depois que acabar a prova, você vai conseguir desmontar ou vai ter que levar para alguém, enfim, já começa a se organizar em todos esses aspectos, são muitas coisas. Outro ponto específico da bike, o seu bike fit está atualizado, se não tiver atualizado ainda dá tempo, vai, atualiza, se organiza, tudo isso é muito, muito, muito importante. Por último ponto, antes, nessa questão da viagem, sua bike está revisada, você está bem servido de equipamentos, ou seja, você está com o pneu que você vai fazer prova, você está com a corrente que você vai fazer a prova, com a relação que você vai fazer a prova, com todos os equipamentos. Então, se você vai usar CO2 ou vai usar bomba de mão, caso fure seu pneu, câmara reserva, se você tem lugar para guardar essas coisas, se você tem lugar para guardar a sua suplementação, alimentação, se você tem os estoques, né, as caramanholas, os porta-caramanholas, enfim, arrume os seus instrumentos para você conseguir levar. Falando lá da prova, todos os problemas e pontos que você nesse mês precisa mentalizar, pensar e ver se está tudo correto, tudo ajustado. Lá na prova, no dia da prova, você sabe que horas que é a largada, ou seja, diante disso, você sabe que horas que você vai ter que acordar, o que você vai comer de café da manhã, quanto tempo demora entre o seu café da manhã e a largada, se nesse período você vai comer alguma coisa, ou se você vai suplementar, se você vai tomar um pré-treino, o que você vai fazer nesse período. E isso, você tem que se adaptar e tem que treinar, e esse mês serve para isso também. Questões relacionadas à largada. Que horas que é a largada, como é a largada, se é rolling start, se é por categoria, qual é o horário específico, quem vai largar na sua frente, quem vai largar atrás de você, qual é o seu pensamento ali da largada, se você vai se posicionar na frente, vai se posicionar um pouco mais para trás, ou vai largar lá atrás com mais calma. Tudo isso você precisa pensar nesse mês para se organizar e se ajustar. Dependendo do horário da prova, que tipo de óculos você vai usar, se você vai usar um óculos espelhado, um óculos fumê, um óculos escuro ou um óculos clarinho, porque vai ser noite ainda ou o sol vai estar nascendo. Se você tiver óculos claro, o sol vai te atrapalhar. Na largada, se você sabe o percurso da prova, se você já estudou o percurso, sabe se a boia vira para o ombro esquerdo, para o ombro direito, se você sabe contornar a boia, como é que vai ser sua respiração, se você está acostumado a respirar só para um lado ou para os dois lados, se você sabe a visualização frontal, a técnica de visualização frontal, ou seja, se você vai visualizar e respirar, ou se vai respirar e visualizar, se você tem as práticas de navegação, se ainda não tiver, ainda dá tempo, se você sabe nadar no bolo, se você sabe nadar sob pressão, se você sabe apanhar, sabe bater, se você sabe nadar no pé, já que se a sua estratégia é nadar no pé de alguém, se você sabe bons contornos de boia, enfim, tudo isso é um momento agora de pensar. Se você vai usar roupa de borracha, qual tipo de roupa de borracha você vai usar? Manga curta, manga comprida, se você já treinou com isso. Eu, por exemplo, roupa de borracha, gosto muito mais de manga curta, porque manga comprida trava muito meu ombro, eu sinto muita dor. Então a minha roupa de borracha é uma roupa de borracha de manga curta. Se você vai usar um macaquinho por baixo, ou se você vai usar top e bermuda. Se você vai nadar com o macaquinho já vestido, ou se você vai colocar o macaquinho por baixo e vai tirar a roupa de borracha e vestir o macaquinho, isso é muito importante. Na T1, falando da T1, se você já fez transição, T1 a teoria é muito fácil, na prática é bastante difícil, porque você muda a posição, você está na horizontal, daí você começa a correr na vertical, isso pode te levar a uma vertigem, eu já vi gente se machucar por isso. Indo para a T1, você sabe a sequência da T1, o que você vai fazer na T1,
Você vai colocar capacete, vai colocar óculos de sol ou não vai usar óculos de sol, só seu capacete tem viseira. Como é que vai estar posicionada essa sapatilha, se você sabe colocar a sapatilha com ela já clipada, se você vai colocar a sapatilha e vai sair andando de sapatilha ou vai sair correndo descalço, parar a bike, colocar a sapatilha e depois pedalar. Enfim, treine isso, é extremamente importante. Você sabe montar na sua bicicleta sem atrapalhar os demais amiguinhos do lado, mantendo a direção reta para não se envolver em acidentes em T1. Já vi vários acidentes acontecerem, porque a pessoa sai cortando para um lado para o outro, cai, já derruba mais 2, 3. Importantíssimo isso. Sua estratégia de alimentação e suplementação durante a prova, durante o pedal. Você tem lugar para guardar tudo isso de água? Você vai precisar de apoio da prova ou não? Você sabe quais géis você vai usar, qual a suplementação que você vai usar, isso está treinado. Se não tiver treinado, treine. Você sabe os ritmos de prova, tanto da bike como do pedal. Enfim, tudo isso é extremamente importante. Você sabe o percurso da bike, tem subida, tem descida, é plano, você já treinou para isso, você está treinando para isso, é importante. Você treinou para vácuo? Não. Vácuo, obviamente, você não deve treinar e não deve pegar vácuo, proibido. No final da bike, você sabe fazer uma T2, você já fez uma T2, você já treinou o desmonte de bike, como é que você vai desmontar? Você vai parar a bicicleta e vai descer, você vai descalçar a sapatilha durante o pedal e depois vai descer, você sabe colocar e tirar a sapatilha, você sabe o que você tem que fazer na T2, você vai usar boné ou não, você vai colocar meia e correr de tênis, ou você já colocou meia lá no pedal, número de peito, você tem número de peito, você sabe colocar número de peito, quais são as estratégias de corrida, de suplementação, enfim, tudo isso é muito, muito importante. São infinitas, eu só dei alguns exemplos aqui do que veio à minha cabeça, mas tem muito mais coisa para pensar e agora é o momento de pensar. Faltando 30 dias para uma prova, é o excelente momento para você fazer um checklist de tudo isso que eu disse. É importante vocês listarem tudo isso. Se vocês não listarem, volta, começa a escrever tudo que eu falei, faz um checklist, tica o que você já fez, o que você ainda não fez, deixa em branco e treine e se programe, porque é muita coisa para deixar para a última semana, muita coisa. A última semana é o momento de você dormir bem, de se alimentar bem, se hidratar bem e ajustar os últimos detalhes, não todos esses parâmetros que eu disse. Então é muito importante que vocês usem esse mês de prova para arrumar tudo isso. E para treinar também, óbvio, o treino está vindo de antes, né? Eu, por exemplo, já tenho aí 8 semanas de treino, vou fazer essa prova em San Juan com 12 semanas de treino, bastante quantidade de horas, bastante dias de treino, bastante semanas. Espero estar bem preparado para a prova, estou bastante animado para fazer essa prova e já estou me organizando. Tem bastante coisa que eu falei aí que eu ainda preciso ver, preciso ter alguns detalhes, por exemplo, mudou o percurso de bike, era um percurso, mudaram, então preciso reestudar o percurso, preciso arrumar algumas coisas ainda da minha bike, eu preciso trazer algumas coisas que estão encomendadas do exterior para acabar de ajustar minha bike. Enfim, são pequenos detalhes que se a gente não resolver ao longo desse mês, no final vira uma bola de neve e ferrou. E mais do que isso, eu criei essa estratégia mental, essa organização, porque eu cansei de sofrer na semana de prova e olhar para a semana de prova e falar, agora já foi, vou com o que tenho. Eu prometo que na próxima prova eu vou me organizar melhor. Aí chegar na próxima prova e falar, continuo não me organizando agora, eu fiz esse plano de mês da prova e eu vou me organizar tudo. Então faltam 30 dias para a minha próxima prova, eu vou trazendo novidades aqui do que eu já organizei, o que falta para organizar. E é isso, acho que é isso. Essa semana é uma semana boa, como eu disse, bons treinos. Eu estou na segunda-feira, então já comecei a 9ª semana. Amanhã, terça-feira, que é o dia que estreia esse episódio, é o meu aniversário, 28 de fevereiro. Me deem parabéns, me mandem mensagem, vou ficar muito feliz. Vou ficar ainda mais feliz se vocês compartilharem o vídeo e compartilharem essas experiências e levarem informação de qualidade para mais pessoas. Como eu disse, estou muito feliz de estar gravando e estar rolando. Essa semana tem bastante treino. Sábado agora eu vou fazer um simulado lá no Riacho. Então,
acompanhem, semana que vem no próximo episódio eu vou trazer detalhes desse simulado. E é isso, senhores. Falei bastante, falei demais, feliz demais por estar aqui compartilhando. É isso, Diário de Treino Ironman Brasil 2023. Projeto Meu Doc está de vento e popa. Se você não é paciente do programa Meu Doc, você não sabe o que você está perdendo. Você não tem ideia do quão bom é e do quantas coisas boas ainda virão pela frente. É isso. Se inscreva no canal e se inscreva no projeto, no programa Meu Doc. Valeu, até mais!